Boas malta, sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Mundial MS. Eu sou o Perry e estou aqui com o David Amador, Game Developer, para mais um podcast nesta segunda temporada. David, apresentei ao pessoal. Olá Perry, boa tarde. O meu nome é David e, como o Perry indicou, sou Game Developer e pronto, sou português, faço jogos cá em Portugal. Ahm, Tu fazes jogos cá em Portugal. Como é que é a indústria dos videojogos? Como é que é produzir jogos cá em Portugal? Bem, produzir jogos no geral, isto agora falando de um sentido mundial, Sim, é complicado, pronto. E sobretudo agora, mais especificamente em Portugal, ainda tem mais dificuldades acrescidas, porque tradicionalmente nós não temos uma grande indústria. Quando eu digo grande, não estamos a falar de qualidade, estamos a falar de quantidade, embora esteja sempre a crescer, exatamente. de muitas pessoas a trabalhar. Portanto, agora, cada vez há mais, todos os anos aparecem mais pessoas, agora temos escolas a fazer cursos, portanto está a crescer. Simplesmente estamos uns anos atrás de outros países porque começámos ligeiramente mais tarde, porque qualidade e cada vez mais quantidade de pessoas a trabalhar há. Pronto, e depois deparamos com os problemas que todos os outros países têm. É difícil, ou seja por financiamento, ou seja porque o mercado é complicado, todas aquelas coisas, qualquer negócio passa e jogos, e depois, especificamente Portugal, porque é um pouco complicado também, porque nós não temos tantos, por exemplo, se formos comparar com países aqui vizinhos nossos, tipo Espanha ou Inglaterra, em que eles têm apoios do Estado para isso, nós não temos nada disso. Mas estão a ser criadas cá em Portugal coisas muito interessantes, portanto é fazível, há cá qualidade e há pessoas que vão daqui trabalhar para grandes empresas. Gosto nisso aí do apoio do Estado e por acaso é uma coisa que faz bastante falta cá em Portugal. É o apoio do pessoal de videojogos, porque muita gente cá em Portugal ainda vê os videojogos como uma coisa de miúdos, quando é muito mais que isso, e videojogos envolve muito trabalho e também muita cultura, muita pesquisa e muito tempo despendido, e isso, muito pessoal ainda não vê os videojogos como um trabalho. Hum, Muito pessoal não acredita que gente consiga viver para fazer videojogos ou até mesmo fora de fazê-los, por exemplo, fazer um vídeo para o YouTube ou fazer umas live streams para a Twitch. Pá, muito pessoal em Portugal ainda não acha isso possível. Sim, é verdade, existe essa barreira também, não sei se é uma barreira social, mental, que existe em muitas pessoas e na sociedade no geral, mas eu como já estou nisto há uns anos, eu já consigo ver alguma diferença grande em relação ao que era antes. Existe, obviamente, ainda muitas dificuldades e tocaste num assunto interessante que é, no caso de, por exemplo, um youtuber, um streamer, são coisas mais recentes. Apareceram há muito menos Sim, tempo do sim, que não os tem tanto jogos, tempo como um game developer. como um game developer. E eu agora reparo todos aqueles coisas que eles se deparam com não ser encarado como uma profissão, ou não é levado a sério, ou as pessoas dizem, estão para ali a brincar em frente a uma câmara. Eu agora reparo que nós e pessoas que começaram antes de mim depararam-se com esse tipo de dificuldade. Hoje em dia jogos já está noutro patamar em que, por exemplo, um streamer e um youtuber não estão. E agora é curioso eu ver eles a atravessarem exatamente essas fases em que nós daí eu estar há bocado a falar que estamos uns anos atrasados. Eles agora estão com essa dificuldade de ainda ultrapassar aquela barreira social, talvez, de serem encarados como uma coisa séria. Porque é assim, quem cresce agora, a camada mais nova, tipo a malta mais nova, em que cresce já com isso, vê o valor das pessoas conseguirem aceder facilmente a um público mais vasto e espalharem sua mensagem ao seu trabalho. Mas para outras pessoas que não cresceram com aquilo é mais difícil de ver logo o valor, ou porque não estão ao trabalho, ou porque não investiram. Pronto. Portanto, eventualmente isso vai mudando. Mas é curioso porque, por isso é que eu disse, eu já consigo notar a diferença nos jogos. Eu lembro-me de eu lembro-me nem sequer de admitir que, por exemplo, fazia jogos como hobby, porque isto sempre foi, até determinada altura, era só como hobby. Tinha o meu trabalho de dia
e trabalhar nisto à noite. Eu nem sequer admitia, tipo, tá, um amigo, obviamente que sim, mas eu nem sequer admitia de uma forma geral que fazia isto. Porque as pessoas ficavam tipo, o quê? Tipo, porquê é que estás a perder tempo com isso? Ou porquê é que fazes o teu trabalho? Tipo, porquê é que. Um, eu já não tenho esse problema. Porque já sei que as pessoas abordam de outra forma. Porque é tipo, ok, tipo, isso é interessante. Porque também já têm acesso a outras tecnologias. Qualquer pessoa hoje tem um smartphone e quer goste ou não, provavelmente já experimentou um jogo, um download, porque há jogos free e experimentam. Portanto, a abertura para isso é totalmente diferente já. Ainda há muita dificuldade, mas eu noto muita diferença. Houve um grande progresso. Simplesmente ainda não estamos, obviamente, Num patamar no muito desejado. patamar talvez que outras indústrias. Sim. Apesar de, por exemplo, se formos comparar com a indústria do cinema, eu acho que não estou a dizer nenhum erro, mas eu acho que a indústria de videojogos já produz mais, em valor monetário global, acho que já produz mais do que o cinema. Eu espero não estar a dizer nenhuma asneira. Parece-me que sim. Mundialmente, sim, Mundialmente, mundialmente, mundialmente. com certeza, sim. Porque, Mas não a nível. Desculpa. não, eu ia dizer que, porque agora já o pessoal tem mais vontade, por exemplo, de jogar um filme interativo, que já começa a haver mais, do que se calhar ir a um cinema ver um filme. E mesmo um filme tu consegues ver através, pá, agora consegues ver no computador, não precisas ir a um cinema, pá, e ainda mas estão a perder se calhar um bocado essa essência. E os videojogos também podem emergir um bocado com isso. Sim, sim. Porque há mais acessibilidade, é mais fácil de nós acedermos ao conteúdo. Era um problema de serviço, por assim dizer. Nós queríamos aceder a conteúdo e tínhamos que ir ao cinema. Hoje em dia, e sobretudo agora, durante a pandemia, temos ao dispor basta ter uma ligação à internet e um dispositivo. Portanto, para a maioria das pessoas é muito mais confortável ou mais prático fazer assim. Portanto, as coisas vão mudando. O conteúdo, ou seja, o conteúdo mantém-se da mesma forma que os jogos eram em caixa, agora transiciona-se um pouco para digital. O conteúdo existe, simplesmente mudou-se a forma de distribuí-lo, o que nem todas as pessoas podem preferir de outra forma, mas Sim, e tocaste aí numa coisa interessante. Que é agora também o formato digital está a emergir cada vez mais. O formato digital dos jogos, dos filmes e de qualquer coisa, também livros online. Pá, e isso é muito interessante de se ver. Pá, se fores ver pá, aí há 10 anos, praticamente não havia nada digital. Tinhas que ir à loja comprar ou pá, era raro também encomendares. Hum, eu queria fazer-te aqui uma pergunta, era se gostavas que os teus jogos saíssem mais em versão física para as plataformas. sim, eu gostava que saísse em versão física. Não sei se é porque cresci a ir a uma loja buscar os jogos em formato físico e pôr na consola, etc. Havia todo aquele ler o manual. Portanto, eu gostava, aliás, até tenho agora a sorte que vou ter um em caixa. Portanto, sim, eu gosto sempre. Eu tento colecionar os jogos que eu jogo, sempre que possível eu tento obtê-los em caixa. Nem sempre é possível, mas prefiro. Mas talvez só porque cresci dessa forma, então sempre dou aquele valor. Porque o jogo é o mesmo, simplesmente é aquela história de Exatamente. ter o jogo em caixa, não sei. Pá, É eu um acho que é gosto um pessoal, apreço não é? diferente. Pelo menos Sim. eu vejo como um apreço diferente. Pá, porque tu não tocas, percebes? Um jogo digital tu não tocas. Enquanto um jogo com versão física, pá, estás ali, tens a caixa, até podes expor se estás ter aí exposto, pá, e é algo diferente. Sim, é diferente. Depois também existe outra, embora se calhar estou a fugir um pouco ao tópico que tu puxaste, mas outra coisa que inicialmente não me preocupava tanto quando apareceu o digital, eu tenho conta, por exemplo, no Steam, praticamente desde que aquilo apareceu, quando saiu o Half-Life 2. Mas começou-me a preocupar mais recentemente que é esta, porque com termos um jogo digital, que é a história de quando uma loja desaparece. Porque nós às vezes não pensamos, eu começo a pensar mais nisso porque, como já coleciono jogos há imenso tempo, digital e físico, começo a ver, ok, quando uma loja desaparece, temos aquele problema de, ok, e o meu jogo? Será que eu consigo mantê-lo em DRM free no meu computador? Será que desaparece? No outro dia a Sony vai fechar a loja da PS3 e PS3, Sim, não, exatamente. PS3 e Vita. Vita e PSP. Ok, e PSP, exatamente.
Ok, as pessoas podem, pelo que eu percebi, continuar a fazer download dos jogos que compraram. Mas até quando? Eu acho que é até fecharem as Ah, lojas. Eu acho que é até fecharem as pronto, lojas digitais, eles podem fazer downloads de tudo. Depois, pá, de tudo. se não estão feitos, O, é para esquecer, perderam os jogos. Pronto, o que é a única, o meu, porque é assim, eu, obviamente que o digital para mim é muito mais conveniente. Eu tenho aqui muitos jogos instalados no computador de Steam e de outras plataformas Claro. e é muito mais conveniente do que estar a pôr o CD no computador, nem tenho já, o portátil já nem tem o drive de CDs. Mas depois existe aquela, a parte de mim às vezes fica com aquela preocupação, ok, será que eu consigo daqui a 20 anos agarrar neste jogo? Porque eu tenho jogos com mais de 20 anos em caixa que, enquanto tiver uma consola que funcione, consigo lá pôr o CD. Não existe qualquer obrigatoriedade, não existe qualquer limite que já começa a aparecer com alguns sistemas. Mas pronto, não, isto é um pouco fugir àquilo que tu estavas a dizer, mas embora Tranquilo, a tranquilo. minha única preocupação um pouco com o digital passa em ter eu enquanto consumidor, porque é muito mais prático. É só aquela questão de eu sei que, obviamente, que se uma PlayStation agora retirasse acesso aos jogos todos das pessoas de um momento para o outro, que eram, eles não iam fazer isso, mas existe sempre aquela coisa de estamos dependentes de algo. Enquanto tu tiveres a tua coleção em casa, a tua tendência é de tu manteres os teus produtos, estamos aqui dependentes de outra coisa. Mas, eventualmente, onde os sistemas vão melhorando, existe retrocompatibilidade, sei lá, por exemplo, a Xbox agora tem retrocompatibilidade com as plataformas deles todas, portanto, as coisas vão melhorando nesse Que é aspecto, muito portanto, bom. sempre é, o que é muito bom. Sim, falaste aí numa cena interessante, que é agora, por exemplo, falaste aí do teu portátil que já nem sequer tem leitor de CDs. E agora, por acaso isso aconteceu-me. Aconteceu-me que eu ia comprar um jogo. Queria comprar um jogo versão física. Fui à loja, comprei o jogo, pá, trouxe para casa. Vou abrir, o que é que eu me deparo? A caixa não tem CD, vem com o código para eu pôr, neste caso era na Origin. Portanto, a Uhum. veres que pá, o formato físico está cada vez mais a desaparecer. Pá, o que é uma pena, que é uma pena. Nesses casos que tu falaste, estás a ver, a PS3 ia fechar, e a PSP e a Vita irem fechar, tu depois perdes o acesso completo aos jogos. Sim, é um problema. Eu acho que o último jogo que eu comprei de PC físico, que eu me lembro que o Resident Evil 2, o remake, aqui há 2 anos, mais ou menos, Sim. acho eu comprei para PC físico e é curioso que ele vinha com os CDs. Eram 4 DVDs, se não estou em erro. Mas vinha com os DVDs, vinha com o código para o Steam, mas vinha com o jogo todo lá dentro em DVDs, o que eu achei caricato, porque honestamente, quando eu comprei, eu pensei, vai ser um código, quase certeza, simplesmente pronto, queria a caixa, gosto de Resident Evil, era pela caixa, nem sequer era tanto Sim. pensava que era um código, mas vinha os CDs, que eu achei curioso. Mas eles agora para o 3 já não fizeram isso, é código. Pois. Só com um ano de diferença, porque o 3 já saiu ano passado, sim, o 3 já saiu, o remake do 3 saiu ano passado, e já era em código. E eu aí já ia iludido, porque pensei, ok, a Capcom vai fazer outra vez em CD, em DVD. Mas não, já era em código. Ok, pronto, as coisas mudaram. Normal também. Então, basicamente, isso aí do Resident Evil, virem os 4 CDs do jogo, ficaste com o jogo duas vezes? Não, é básico. Por acaso eu não sei se o instalador lá dentro está dependendo do código ou se é DRM free. Não, não sei de responder isso 100%. Vinha um código para o Steam Sim, sim. e a versão para instalar, mas eu não sei dizer e não quero estar a enganar se realmente a versão lá dentro é DRM free, porque eu acho que não experimentei. Porque assim, eu jogo sem o CD, mas eu tenho jogado pelo Steam e Ah, não ok, ok. experimentei. É talvez aquilo seja a versão Steam só, apesar de ter o código, mas vinham os dados lá dentro, ou seja, eu pus na Drag, ainda tinha no desktop, pus o CD e não tive que fazer aquilo, instalou do CD, me poupou o download, mas depois joguei pelo Steam, portanto, eu acho que é só uma cópia, na verdade. Ah, ok. Ou seja, Então eu duvido que eu precisas do possa código. revender aquilo. Sim, eu acho que se calhar se eu passar o CD para alguém, a pessoa deve precisar de uma licença, quase certeza. Ah, já Porque estou a ver. deve ser assim, aquilo deve vir lá os dados para a pessoa poupar o download e pouco mais. Não me parece que seja. Eu acho que PC é muito raro já encontrar jogos físicos de DRM free. Exatamente, sim. Está cada vez mais Digital escasso. sim. Digital sim, enquanto no GOG e noutras plataformas ou diretamente
ou Humble Store, mas eu acho que físico não, deve ser. Quem agora está a apostar também em jogos, versão física para PC, são um bocado as empresas indies. Que eu já tenho visto, por exemplo, a PQ, não sei se conheces, hum, tem apostado em versão física para, principalmente Nintendo Switch e PC. Para PS4 não se vê tanto e acho que eles não lançam para Xbox. Acho que, espero não estar Uhum. enganado. Mas isso é interessante, pá, porque o físico não pode morrer. Hum, Como agora também já se fazem consolas para físico e para digital, pá, acho isso muito bem. Pá, porque há gente que não tem dinheiro para comprar, se calhar, para versões físicas e tem dinheiro para as digitais. E pronto, para comprar digital, pá, mas para mim não é a mesma coisa. Eu gosto mais de ter o jogo. Eu ainda guardo os meus jogos todas as plataformas, caixas, tudo, para não dizer nada fora. Pois, eu tento fazer o mesmo, sempre possível. É, é o colecionismo, não sei, é diferente. Um bocado o gosto por colecionar. Hum, agora, vamos aqui, se calhar, mudar um bocadinho de assunto. Desde quando é que tens esta paixão pelos videojogos? Uh, deve ter sido desde a primeira vez que eu vi um videojogo. Eu já não tenho a certeza exatamente se foi o Tetris, se foi o Prince of Persia, que eu vi pela primeira vez, qual deles é que eu vi pela primeira vez, mas foi desde esse momento. Tipo, eu vi aquilo a primeira vez no computador e pronto, eu queria jogar. Isso enquanto consumidor. E depois, uns anos mais tarde, quando consegui ter acesso a um computador, foi ter o gosto de querer saber, ok, como é que será que isto funciona? Porque a mim fascinava-me, quando eu era puto, para problema dos meus pais também, eu gostava de desmontar coisas. Tipo, se tivesse uma chave que dizia abrir qualquer coisa, eu fazia. E eu comecei a ter curiosidade de perceber, por exemplo, é porque mudar um botão num canal eu percebia, mas eu carregar num botão e mexer uma coisa no ecrã para mim era fascinante, porque, eu não, porque era uma coisa totalmente diferente. Tinhas um filme, punhas aquilo de uma ponta à outra, podias rebobinar uma VHS. Tinhas um comando, mudavas o canal. Mas aquilo para mim fascinava, porque havia uma série de botões que eu carregava e eu tinha muito mais liberdade. Era uma série interativo, pronto, é um formato interativo. E eu começou-me a fascinar isto tudo. Do ponto de vista de jogador, que eu adorava, passava horas a jogar, sempre podia, estava a jogar. E depois, enquanto, como é que será que isto funciona? E tinha curiosidade em saber como é que isto se faz. Portanto, do momento em que vi, nunca mais consegui parar de querer saber tudo sobre videojogos, de que forma fosse. Pá, super interessante isso aí e gostei de ouvir isso aí, tu teres uma chave de fendas e desmontares. Pá, e agora uma pergunta, se chegaste alguma vez a desmontar um comando, seja de consola ou televisão? Eu cheguei a desmontar uma televisão, que foi um grande problema, porque eu não sei se tens noção, mas por exemplo, as CRT, aquelas Sim, antigas, sim. aquelas com canhão, Aqueles que. aquilo é um perigo, porque aquilo lá atrás aquilo vem carregado. Normalmente quando eles abriam para reparar tinham que as descarregar, e aquilo é um perigo. Os meus pais é que apanharam-me a fazer aquilo, eu tentei desmontar a televisão porque queria perceber como é que estavam as pessoas lá dentro, as pessoas, sei lá como é que aquilo funcionava. E eu cheguei a desmontar a televisão. Ia desmontar, portanto, um comando, não me lembro ou exatamente, mas lembro-me que a televisão foi para que os meus pais estavam passados e depois eles chamaram alguém para voltar a pôr. É assim, eu tirei só a parte de plástico de trás, porque aquela parte, mas eu acho que eles chamaram alguém para voltar a pôr aquilo que eles tinham medo, não fosse a ter já mexido em algo acidentalmente. Foi um perigo, tive proibido da televisão não sei quanto tempo. Oh, Portanto, pá. já, eu desmontava o que pudesse. E volta e meia continua. Só que, obviamente, hoje em dia com um pouco mais de coisa, mas continuo a gostar de. Pá, eu agora recentemente tenho andado as minhas consolas antigas tenho andado a abri-las e limpar limpo-as lá dentro, etc. Gosto de ver como é que. Porque são aparelhos mais. Até porque os mais antigos é mais fácil de tu olhares. Eu não percebo muito de eletrónica, mas os mais antigos eram aparelhos mais fáceis o suficiente de conseguir perceber o que é que certos componentes faziam. Porque tem menos. Porque hoje em dia, se abres um telemóvel, é um circuito integrado de uma ponta à outra e percebes, ok, percebes que é o ecrã e o microfone. Sim.
a câmara, mas aquilo é um circuito integrado, eu não percebo nada do que é só circuitos lá. Uns aparelhos mais antigos é mais fácil, pronto, são coisas maiores, é mais fácil dizer, ok, isto é o transformador, isto é diferente, eram coisas maiores. Sim, e Sim, nisso aí dá para notar a evolução das coisas. Para notar que deu para passar de peças singulares para um circuito. sim. É uma evolução e uma boa evolução, porque hoje em dia temos um supercomputador no bolso. Exatamente. Que faz o triplo que os computadores antigos faziam. Sem brincar. Porque Sim, sim. nós muitas vezes não imaginamos a complexidade que é um telemóvel. Assim, numa coisa tão pequenina que alguns passam mais pequenos que o nosso bolso. Portanto, é imaginar. Sim, eu acho que li há algum tempo que o computador que foi no módulo da primeiro no módulo, nave espacial, sei lá, da primeira nave que foi até à Lua, o computador que lá ia, que hoje em dia qualquer calculadora tem mais poder, calculadora de bolso, daquela, nem sequer estamos a falar de gráficas, calculadoras têm Sim. mais poder computacional do que o computador de bordo daquilo, que é um bocado tipo, uau. E aquilo, na altura, era um topo de gama. Exato. Tipo, vai à Lua, portanto é o topo de gama, tipo, tem capacidade para isto e para aquilo. E hoje em dia qualquer calculadora de bolso, eu acho que era o artigo era isso, qualquer calculadora de bolso hoje em dia tem mais poder computacional do que levou o homem à Lua pela primeira vez, o que é um bocado fascinante, tipo, isto numa questão de umas décadas. O que evoluiu. Sim, Pá, isso é incrível. Pá, por acaso não sabia disso. E estou agora a descobrir. É realmente incrível ver que aquilo que antes metíamos numa coisa gigante e super pesada, agora metemos numa coisa que cabe na palma da nossa mão. Ficamos wow, o quão isto evoluiu. sim. E isso também é uma coisa que tem ajudado os jogos, não só nos dispositivos que podemos ter portáteis, mas, por exemplo, na capacidade de armazenamento. Porque tu num CD enfias uma quantidade, num Blu-ray, enfias uma quantidade infindável, não. Uma quantidade gigantesca de dados que antigamente com os cartuchos, tipo, sei lá, um cartucho da Nintendo 64 era. Olha, acho que o máximo era 64 megas, por acaso. 64 megas hoje em dia não, tipo, Não, não dá para tiras nada. umas quantas fotografias alta resolução, tipo, enches um cartucho com fotos. E eles 10 enfiavam jogos fotografias inteiros. já estava feito. Já não dava mais nada. Tirar 10 fotografias pá, boas. Portanto, é imaginar. E agora, saindo aqui um bocadinho da parte mais específica das máquinas, quais é que são os teus géneros e jogos favoritos? Eu tento oscilar entre. Eu jogo um pouco de tudo, mas mais RPGs, jogos de aventura tipo third person, um, sei lá, um Uncharted, desse género assim, tipo Max Payne. Isso são mais ou menos os géneros que eu normalmente dou por mim a jogar mais. Mas depois jogo um pouco tudo. Tipo, não há. Tipo, não jogo tanto FPS hoje em dia como jogava antigamente, não necessariamente porque não gosto, mas porque já não tenho tanto, porque a maior parte deles são quase todos multiplayer e eu já não tenho tanto tempo para a minha pena de lá, estar a combinar uma match com os amigos para fazer. Porque eu jogava quando eu estava na universidade, fartava-me jogar Quake 3. Eu acho que o último jogo que eu joguei imenso tempo online FPS foi o Left 4 Dead 2, o 1 e o 2. Ui, Portanto, jogaço. essa altura. Sim, até nessa altura eu era quase só FPS. Tipo online, assim, offline, tipo, seja de single player, etc. Tipo, Call of Duty. Só que depois comecei a ter menos tempo e comecei a oscilar para títulos que eu consigo agarrar sem ter que combinar com outra pessoa. Daí uma aventura, tipo um Tomb Raider, um Uncharted, sei lá, um Mario Kart, que esses podes fazer partidas online rapidamente, sem ter que combinar. Sim. Mais por uma questão do que se passa fora do jogo do que propriamente os meus gostos têm mudado. Eu continuo a gostar, só que não consigo ter tanto tempo Não para consegues esse tipo apagar de tanto. jogos. Mas, sei lá, depois tipo, depende um pouco. Olha, agora o que eu tenho andado um pouco viciado é no Loop Hero, que é totalmente diferente dos jogos que eu agora te mencionei.
sim. Não sei se já experimentaste. Não, É nunca um grande experimentei. jogo. É muito fixe, por acaso. Fiquei tipo, comprei, joguei para a meia hora e fiquei viciado naquilo. Assim, ok, isto é muito fixe. Depois, tipo, gosto de jogos mais de aventura gráfica. Eu chamo de aventura gráfica, mas eles já não são bem aventura, já não é o termo usado, é mais aventura, sei lá, um Life is Strange, por exemplo. Jogos desse género assim. Gosto muito destes jogos assim também. Daqueles que a Telltale se fazia quando existia, Ui, sim. tipo Walking Muitos Game of the Dead, Year. pronto, exatamente, Tales of Borderlands, esses jogos assim, também jogava muito esses jogos. E Ah, pronto, diz. sim, estava a ver se surgia assim mais coisas. Jogos de plataformas, sim, também, sei lá, tipo Super Mario, Super Meat Boy, estes até têm uns parecidos. O Celeste é Ui, espetacular. Celeste, Este tipo de grande jogos de jogo. plataformas assim, difíceis, eu gosto. Às vezes não são muito bons a jogar, mas eu adoro esse tipo, gosto destes jogos, são muito fixes. Celeste são um nabo do caraças e tenho. Já devo ter umas boas horas naquilo. Pá, e mesmo. Eu não sou de dar rates com jogos, eu não dou com Celeste. Eu não dou rates com jogo nenhum. Já passei essa fase, pá. Sou um gajo tranquilo a jogar. Pá, mas Celeste, eu morro muito naquilo. Eu tenho à vontade mais de 3.000 mortes desde que comecei a jogar, ainda nem a um terço para ver o quão nabo eu sou. Eu sou conhecido por ser nabo em Ah, todos os jogos. eu nem sei, eu passei o jogo, mas eu já não te sei dizer de certeza. São muito mais de 3.000 de certeza, mas eu já não sei dizer quantas é que tenho, já não me lembro. Sim, é normal. É, Celeste é feito para ter muitas mortes. É mesmo assim. é. O Super Meat Boy nunca o consegui acabar até ao fim. Eventualmente desisti, sou honesto. Tipo, adorei o jogo, mas depois pensei, ok, já me estou a torturar. É melhor eu parar enquanto ainda estou, tipo, o jogo é espetacular, porque já me estava. O Celeste consegui acabar, curiosamente. Não sei se é mais fácil. Eu não o achei mais fácil, mas eu consegui acabá-lo. Se calhar é por ter menos níveis, não sei. Pá, eu também não sou pessoa de jogar muito sem ser quando estou em live stream, porque também depois o tempo acaba por não esticar e eu estou tipo aqui a gravar o podcast, como estou aqui a dizer, como estou aqui a fazer contigo, ou estou a planear outras cenas, pá, e depois o tempo às vezes acaba por não esticar, eu nem jogo muito. Ahm, mas é esse tipo de jogos também não passa muito por aí os jogos que eu costumo jogar, indies, principalmente, sou apaixonado por indies. E é um bocado dentro disso também. E agora, há bocado falaste de consolas, mas não me disseste qual é que foi a tua primeira consola que jogaste? A primeira consola de todas que joguei na casa de um vizinho foi uma NES. Deve ter sido provavelmente o primeiro Super Mario, o Super Mario Brothers. A primeira que eu tive mesmo minha já em casa foi uma Super Nintendo, uns anos depois. Tipo, era uma Super Nintendo que eu lembro-me que vinha. Era a edição que vinha com o Street Fighter 2 Turbo. E os meus pais, foi essa, eu lembro-me que foi essa versão e compraram também o Battletoads que era super difícil, levei meses a passar aquilo. Era tipo, e eles compraram as dois porque pronto, eu tenho uma irmã e eles compraram para nós dois, eles compraram um comando extra e então tanto o Street Fighter como o outro era um multijogador, um era um contra o outro era cooperativo. Então foi esses dois, foi para o Super Nintendo, foi esses dois jogos. E com esses dois jogos. E colecionas consolas? Sim, posso dizer que sim. Eu tenho, ao longo dos anos, tenho tido a sorte de angariar alguma coleção interessante. Tenho a maioria, é assim, a maior parte delas comprei usadas, uh, uns anos mais tarde, porque na altura não conseguia, não trabalhava, pronto, era mais difícil, então tive que comprar mais tarde depois no mercado já de usados. Mas sim, coleciono e tenho até algumas. Tenho de várias gerações. Tenho consolas de várias gerações. Não tenho nada agora da nova, tipo PS5 e. Sim. Tenho até a 4, tenho a PS4, mas não tenho ainda nada da nova. Mas daí para trás tenho diversas. Não tenho uma NES, por exemplo. Começa da Super Nintendo para cima. Ah, eu pensei que me tinha falado nas usadas que tivesse chegado a comprar uma NES, como tinha jogado lá em É, casa do teu amigo.
Ainda não calhou, porque assim, também o dinheiro não dá para tudo. O problema é esse, é que o dinheiro também não Exato. dá para tudo. É assim, está na lista, eventualmente quero arranjar, mas depois também é aquela história de, e como tu sabes, encontrá-las em más condições até é relativamente barato, mas encontrar umas condições que uma pessoa pensa, ok, começa a ficar mais caro. Depois vou pondo de lado, vou pondo de lado. Olha, tipo, há 2 semanas comprei uma Nintendo 64. Hum. Em bom estado até, comprei uma versão japonesa, porque geralmente são mais baratas. A desvantagem é que eu, entretanto, troquei, porque o modelo da versão japonesa, normalmente, a Nintendo por acaso é curioso, porque os modelos da Super Nintendo e da Nintendo 64, japoneses e americanos, dá para usar, os cartuchos funcionam. Tem uma parte de plástico que não deixa os cartuchos se encaixarem de uma região para a outra. Mas se tu abrires e tiras como é que eles chamam? Aquela barreira, por assim dizer, tu consegues encaixar qualquer cartucho. Só não funcionam os cartuchos da Europa. Mas as versões japonesas da Nintendo 64 e da Super Nintendo são mais baratas do que tu tentares comprar uma americana ou uma europeia em boas condições. Até eu comprei uma versão japonesa e tirei-lhe essa parte e eu consigo jogar jogos japoneses e americanos. Estamos na Europa, é ligeiramente mais difícil às vezes encontrar tantos jogos das outras regiões, mas tem as outras vantagens de poder jogar a 60 Hz. Olha, por acaso, isso aí. Não sabia que dava para tirar. Por acaso sabia desse facto que, pronto, tinha esse género de barreira, mas não sabia que dava para tirar. E, É assim, tu podes cortar, só que é assim, eu isso não ia fazer, então eu desmontei-a e tirei-a, que desaparafusei. Na internet há boa tutorial sobre isso. E aquilo tira-se e depois o cartucho passa normal, tipo, e funciona, porque o hardware japonês e americano é igual. O europeu é diferente é porque nós diferente. tínhamos pronto, as televisões eram diferentes. Sim. E é difícil cá em Portugal arranjar jogos japoneses e americanos. Mandas vir de fora normalmente. Sim, normalmente acaba por ser. Cá de vez em quando aparece, ligeiramente. Depende depois da pessoa que estiver a vender, porque não há tanta gente assim. Agora cada vez há mais, portanto os preços têm subido. A única barreira é se for. Normalmente o que encontras mais barato é se for tipo um RPG, porque aquilo é só texto e a maior parte das pessoas não compra cá. Mas outros jogos, sei lá, um Super Mario 64, em que é quase só. Não tem texto, é só gameplay. Sim, Tu consegues, se calhar, encontrar ao preço de cá, mas em vez de ser sem manual e sem caixa, é tudo completo. E chegas a encontrar isso. Eu já tenho encontrado, não é sempre, mas já chegas a encontrar pronto, em sites de leilões de Portugal. Chegas a encontrar. Não há muita coisa, mas vai aparecendo. Pois a melhor opção é ir a um eBay japonês ou uma coisa assim e mandar vir de lá. Com sorte, não fica em alfândega. Normalmente não fica. Eu tenho tido sorte, muito pouca vez. E pronto. E a vantagem é que eles normalmente as coisas deles normalmente são completas. É tipo, é tudo. É o jogo, o manual e a caixa. E é um preço relativamente acessível. Eu tive a sorte de ir ao Japão há uns 2 ou 3 anos e consegui perceber porque é que eles tratam bem. É tipo, tu vais a uma loja e eles têm tudo embalado nas lojas. Não vais. sim, eles Eu não sei cimam se mesmo já. muitas coisas. Sim, sim. É uma quantidade gigantesca de material em todas as lojas, portanto os preços são mais acessíveis porque há muito. Portanto, vai-se encontrando cada vez mais, porque há mais pessoas interessadas em comprar coisas daquele lado. Olha, mas isso aí é muito bom. E talvez como são coisas mais pequeninas, talvez, e menos pesadas, acaba por se calhar não parar em alfândega. Uf. Mas às vezes as coisas do eBay pararem é uma seca. E depois só o processo de as retirar de lá. Já tive passado isso. Não foi do eBay, mas é que foi, foi da Gearbest. Que uma vez comprei lá uma coisa e pá, foi uma bronca para lá na alfândega. Tive que pagar mais depois o dobro do preço da encomenda. Pois, é que depois quando fica parado e o tempo, é que depois é que vais largar mais dinheiro, ainda por cima
quando a gente compra as coisas, normalmente quer tê-las o mais cedo possível. E depois Exato. é uma quantidade de tempo e é um dinheiro absurdo, mas pronto, E agora perdemos um bocado com o Reino Unido. É que eu encontrava muitas coisas do Japão no Reino Unido, mas agora estamos lixados por causa Pois, de exato. alfândega, agora não vale a pena. Muitas das coisas encontram-se na China, Japão, Hong Kong e manda-se vir daí. Pá, normalmente até vem mais barato, mas acaba por se calhar não compensar por causa da alfândega. É o maior Sim, impasse. sim. Depende às vezes do que for, depende muito do que for Sim, às também depende das vezes. coisas. Sim, depende às vezes. Às vezes se encontrares um bom preço, mesmo com mais 30% em cima, se calhar até fica aceitável. Aceitável vá, perto do preço de cá, mas depende. Coisas pequeninas, como tu disseste normalmente, uma pessoa sabe. Coisas grandes, tipo, pagas mais em portes, mas normalmente não fica. Mas tipo, mandar vir, sei lá, encontrares uma loja onde, olha, vou comprar este jogo, este, aquilo. É uma caixa grande, normalmente fica. Portanto, Sim, acabas por gastar mais em portes, mas não sei, vai-se. Pronto, é um hobby caro. Isto é um hobby muito caro. exato. E agora vamos mudar aqui um bocadinho de assunto. Como é que foi a recepção que o teu jogo Quest of Dungeons teve? Para a minha sorte, e um pouco surpresa também, mas para a minha sorte foi boa. No geral, a recepção do jogo foi boa. As pessoas gostaram. Tipo, conseguiram perceber um pouco o que é que eu. Qual é que era semi-ideia, semi-idiotice que eu estava a tentar fazer com aquilo, ou o objetivo que eu. Ou o motivo pelo qual eu fiz aquilo. E sim, no geral, a recepção foi bastante positiva. Há sempre pessoas que gostam e pessoas que não gostam, mas no geral foi boa. Eu por acaso já experimentei o teu jogo. Tu depois chegaste lá a passar na nossa live stream quando estávamos a jogar, não passaste? Eu acho que sim, eu lembro-me de ter feito isso, eu já não me lembro exatamente, assim, já não me lembro que conversa é que tivemos, para honesto, agora parece um bocado mal, eu lembro-me de ter feito isso, mas já não me lembro sobre o que é que, eu lembro de ter tido conversa, por algum motivo, mas sim, eu lembro-me dessa situação, não me lembro exatamente já o contexto do que é que falámos na altura, mas lembro-me disso ter acontecido, porque eu Sim, acho que, eu acho que alguém tinha, eu acho que era algo como, alguém estava a tentar fazer algo, ou uma coisa assim, e eu dei uma dica, então isso tal, e depois a conversa giriu por aí porque alguém perguntou, para lá, se calhar é o David, e eu, sou, tipo, fiz o jogo, não sei o quê. Portanto, eu acho que foi algo assim, se não estou em. sim, eu acho que foi algo assim, porque tu depois apareceste lá e eu, pelo teu nick, DJ Link, eu não estava a associar. Só que depois eu é que fui ver ao Twitter e disse: pá, é exatamente igual, é o David. Hum, depois é que falei lá a quem estava a streamar que eras tu. Acho que foi mais ou menos algo assim. Agora sim Sim, estou a lembrar melhor. é raro, até porque, assim, neste momento não é. Não sei, agora, por exemplo, eu não faço ideia se são pessoas a fazer stream do jogo. É raro estarem lá, já, o jogo já tem uns anos, é raro estarem pessoas a fazer stream. Mas às vezes passo por lá e quando encontro, às vezes estou lá um bocado a ver, mais naquele sentido de. É raro meter conversa, às vezes meto, mas às vezes é só dicas por vez que a pessoa está presa num sítio, não digo quem sou, obviamente, porque é uma forma fixe de ter feedback genuíno, de tipo. Por isso é que normalmente eu depois não tive muito tempo, quando eu me identifico, ou quando calhar as pessoas a descobrirem, eu depois eventualmente saio. Porque é mais fácil ter feedback genuíno de ver o que é. Não é tipo, a pessoa está a dizer que o jogo é muito mau, é mais tipo ver no que é que a pessoa está a empancar, para eu ter noção, ok, aquilo eu fiz aquilo mal, porque se a pessoa está com tanto está há tanto tempo a descobrir aquilo, e claramente é alguém que joga jogos, porque tipo, não é um jogador que agarrou agora pela primeira vez num jogo, está a fazer streams de jogos, aquilo está mal desenhado, e isso é bom para eu aprender, porque é diferente ver as pessoas a jogar do que a pessoa me dar feedback. Às vezes é mais fácil identificar coisas eu vendo alguém a jogar do que propriamente a pessoa me dizer eu tive alguns problemas daquilo, não percebi muito bem. Eu ver, eu consigo perceber, ok, a pessoa não percebe, a pessoa está a empancar, ok, não está a perceber que aquilo é assim. Porquê? Porque está ali, não percebe que aquilo é uma porta porque está ao lado está outra coisa, porque eu vejo a pessoa, pronto. E é por isso que eu o faço, de vez em quando. Agora já não tanto. Ao início fazia muito mais, quando o jogo ainda estava
Active Development para eu afinal, agora já não, mas ao início ajudou-me imenso. Sim, eu por acaso falei disso no podcast anterior com um dos convidados que era músico e ele disse algo assim do género, pá, prefere que às vezes com um desconhecido lhe dê, pá, lhe diga se gostou da música ou não, porque às vezes os amigos tendem a ser um bocado tendenciosos, pá, a dizer porque, epá, a grande música e se calhar depois acabam por nem sequer ouvir mais, se calhar nem gostaram assim tanto. Pá, foi só mais para te agradar ou para não te deixar triste naquele momento. E acho que sim, a opinião Sim. sincera é sempre muito importante e desde que seja uma crítica construtiva, pá, é sempre bem-vinda. Pelo menos a meu ver. Sim, sim, não, é porque assim, opiniões são sempre, é sempre bom ouvir opiniões. Obviamente que a decisão depois do que é que tu achas para cada pessoa, para o teu produto, se é válido ou se queres fazer, obviamente isso depois tem que ser a decisão da pessoa, mas eu acho que é sempre importante ouvir, ao menos para conscientemente tomares a decisão de eu não faço aquilo. Eu sei que existe esse, ou seja, eu sei que existe esse pergunta, alguém questiona-se porque é que o jogo não funciona assim, mas eu tomei essa decisão conscientemente. Outra coisa é, porque às vezes acontece-nos, pá, nunca tinha pensado nisso. Isso é mau. É mau, vá, acontece, obviamente, ninguém é perfeito, mas isso acontece. Mas é preferível nós sabermos e depois, ok, aquilo acontece, mas eu tomei essa decisão por causa de Y. E depois assim consegues justificar algo, mesmo que a pessoa não fique agradada. A mim acontece-me agora várias vezes. Alguém às vezes me pergunta porquê é que o jogo faz isto? E eu respondo, olha, o jogo faz isto porque eu decidi assim por causa disto. E a pessoa, ok, pronto. Porque assim tu estás a dar uma justificação, mesmo que a pessoa não seja aquilo que a pessoa quer, é uma justificação melhor do que, nunca pensei nisso. Porque, Exato. pronto, o nunca pensei nisso acaba por deixar um bocado em águas de bacalhau de género, ok, nunca pensaste nisso e agora? De onde é que passamos por aqui? Portanto, sim, não, ouvir opiniões, às vezes custa sempre ouvir opiniões, de, sobretudo quando às vezes até são construtivas, mas são extremamente negativas, porque é possível as duas acontecer ao mesmo tempo. Exato. São uma opinião negativa, mas construtiva, custa, mas às vezes ajuda. É aquilo que pá, dói, mas tem que ser. Às vezes tem que ser pá, para calhar se lanças uma nova atualização de jogo, melhoras aquilo, ou se calhar até num jogo próximo, pá, se calhar pensar nisso e se calhar já não fazeres. E acaba sempre por sair melhor. Exato. Agora, chegando já aqui mais perto do fim do podcast, queria aqui perguntar-te, já tens algum projeto futuro em mente ou se já estás a fazer? Se nos puderes contar, claro. É assim, sim, eu já achei engraçado. Tá, a primeira versão já saiu há uns anos. Eu trabalhei nele vários anos em expansões, etc. E David, eu depois comecei a trabalhar em outras coisas. Algo diz. eu deixei de te ouvir. Acho que foi por causa Já. da internet. Sim, sim, agora já consigo ouvir. Hum, Ok. Onde é que contou? Que eu recapitulo rapidamente. sim, se puderes começar do início, que desde que eu fiz a pergunta deixei completamente de te ouvir. Ok, peço desculpa. Isto é internet às vezes. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Então, sumarizando, assim. Sim, é assim, eu já estou a trabalhar em algo, mas ainda não anunciei por uma questão de. Acho que ainda não está pronto para anunciar, no sentido de a ideia está concisa e do género. Olha, é isto. Esse é o único motivo pelo qual ainda não falei nada. Porque eu, desde que fiz o Quest, já tive um projeto que eu comecei a trabalhar e até uma fase semi-avançada em que eu depois decidi que o jogo não era nada divertido e acabei por desistir. Se eu tivesse anunciado ou coisa,
era um bocado de pressão extra de pessoas a perguntar, então, e aquele jogo que até. Porque há sempre pessoas que vão achar interessante, não é? Ah, quando anuncias algo. E eu preferia não ter essa pressão de anunciar algo quando eu acho que ainda não está naquela fase que eu, ok, é mesmo isto. Porque o outro, por acaso, que eu estava a trabalhar. Aliás, mesmo antes do Quest, o Quest é curioso que surgiu-me. Eu estive a trabalhar num jogo 2 anos e depois o jogo era muito mau. E, tipo, custou-me bué, mas tipo, acabámos por desistir do jogo. Estava a trabalhar com outra pessoa. Desistimos do jogo, custou-me bué. Mas o Quest surgiu um pouco de cancelar ideias. Tipo, isto não funciona, isto não funciona, isto não funciona, isto funciona. E eu fiz o Quest. Portanto, o Quest provavelmente não existia se eu não tivesse cancelado o outro jogo. E eu encontrei-me agora numa situação um bocado parecida, que é que comecei a trabalhar no jogo, cheguei a um ponto e eu, epá, isto não é nada divertido. E eu não consigo, ou seja, uma coisa é eu achar que estou a fazer um jogo, o jogo até pode ser mau, mas eu acho divertido e eu tipo lanço. Pá, isso eu faço, porque há sempre pessoas que não gostam, mas eu não o achar divertido, não o faço. Foi o que aconteceu, não era divertido. E eu comecei outra coisa diferente. E ainda não estou naquele ponto que acho que, ok, está na altura de anunciar. É só por isso. Não é porque eu acho que seja uma ideia tipo, não posso dizer porque é super secreto. Porque eu, assim que posso anunciar, eu vou anunciar, porque o principal problema de vender um jogo é marketing. Portanto, quanto mais cedo eu anunciar, melhor. E se calhar mais gente já começa a ficar com algum hype para o jogo. Mas sim, então o Quest saiu um bocado por tentativa e erro, então. Sim, sim, sim. Foi uma tentativa furada e que quando eu fui fazer o Quest, o curioso do Quest é eu gostava bué de conseguir voltar ao mindset que eu tinha no Quest inicialmente, que foi, eu sabia exatamente, aquele jogo levou tempo, mas não houve quase vez nenhuma em que eu tivesse mudado de direção porque algo não funcionava, porque foi um conjunto de ideias falhadas que eu sabia, ok, então tenho que ir na outra direção. E o jogo surgiu daí, por exemplo. O jogo é. Eu lembro uma das coisas, isto parece estranho esta parte, mas o jogo o Quest é rápido de jogar. É um jogo relativamente rápido. Tipo, começas e é fácil de navegar nos mapas. Porque o outro jogo que estava a fazer é extremamente lento e frustrante. E eu estava tão farto de. Tipo, estás a ver quando tens que repetir secções num jogo porque morreste e é tipo, leva tempo a lá chegar? Sim. Eu estava farto de estar o outro jogo e era tão lento. E eu assim, este jogo tem que ser boada rápido. E surgiu daí e eu comecei a ver, ok, tipo, isto resulta. Então foi por aí. Portanto, às vezes resulta falhar num projeto. Foi um custo enorme, né? Foi um erro com um custo enorme. Mas uma coisa que eu aprendi ali foi esse jogo que eu tive que cancelar, esse jogo estava anunciado. E eu, até, sei lá, 2 ou 3 anos, ainda calhava ver pessoas a perguntar, mandar-me e-mails por causa daquilo. Portanto, eu assim, ok, eu anuncio numa fase demasiado inicial, antes do Quest, para. Não estava seguro, era aquela cena de vou mostrar o que estou a trabalhar, e foi mau. Não estava ainda naquela fase. Eu, quando o anunciei, era tipo, o jogo parece divertido e já tem algumas coisas, mas quando eu comecei a montá-lo, não, o jogo não é nada de jeito. Acontece. Tipo, Aprender com os não sou a erros. única pessoa, sim, não sou a única pessoa que isto acontece. Há a pessoa, por exemplo, a Vlambeer, do Nuclear Throne, etc. Eu não sei se já viste ou se seguias algum dos developers. Um deles fazia para aí uns 30 ou 40 protótipos por ano. Lançava assim, protótipos. Eles não os lançavam, eles faziam-nos internamente. Era uma questão. Ah, ok, ok. A Volambir, pois, exatamente, a Volambir, por exemplo, eu lembro-me, porque seguia-os, lembro-me deles falarem nessa questão de as ideias, os jogos deles que bastante famosos, a maior parte deles surgiam de várias ideias que eles tentavam sucessivamente, porque eles tinham visto que esse modelo funcionava para eles, experimentavam várias ideias o mais rápido possível, até o ponto em que é uma ideia para descartar ou uma ideia boa e depois transformavam-no num jogo completo. Um, é, e é uma tática, obviamente funciona, até porque um jogo completo, normalmente, se fores falar com qualquer developer, a maior parte das coisas que lá estão foram coisas que eles experimentaram isto, experimentaram aquilo, depois experimentaram isto e depois transformaram. É raro ir diretamente ao ponto. Às vezes é difícil uma pessoa saber quando largar algo. E é o mais difícil, para mim, pelo menos, já ouvi de outras pessoas, mas por mim, da minha experiência, para mim pessoalmente,
às vezes é-me difícil largar coisas. É tipo, epá, mas isto parece que quase que funciona, mas o quase é algo que não, ou por a minha capacidade não dar naquele momento, ou eu não saber como preencher o resto, aquilo quase se calhar às vezes valia a pena meter na gaveta e agarrar uns meses ou uns anos depois. Exato. Então conseguimos ver aqui que a produção de jogos pá, é algo progressivo e uma evolução constante. Pá, e é tentar diversas ideias e ver qual é que efetivamente funciona e pá, usar diversas táticas. Pá, e acho que passa um bocado por aí. David, muito obrigado por teres aceito aqui o convite. Pá, foi super porreiro aqui o podcast. Gostei mesmo imenso. Pessoal, acompanhem o trabalho do David, vou deixar aí na descrição do podcast o jogo dele e a página de Twitter, se o quiserem ir acompanhando. E vamos ver no próximo podcast. David, queres dizer alguma coisa à malta para te despedir? Pronto, era só para agradecer o convite, também gostei imenso desta nossa conversa. Gosto sempre de falar deste tipo de coisas e às vezes tipo, até me estico mais a falar. Portanto, foi bem interessante, agradeço o convite e obrigado a quem está a ouvir também. E como o Perry disse, tipo, fica os meus contactos se alguém tiver alguma dúvida. Não tem que ser propriamente falar dos meus jogos, mas se alguém tiver dúvidas sobre game development ou algo assim, mandem-me um tweet ou um e-mail e eu, o que souber, eu tento responder. É isso, malta, vamos ficando por aqui e até à próxima. Tchau, tchau.